Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes que te dependo e quanto bom teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Feche teus olhos, meu querido. Ora ao Senhor. Coloca a sua vida diante do altar do Senhor. Coloque também os teus parentes, teus amigos, aqueles que necessitam do Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos a tua presença neste lugar, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem visto a nossa necessidade, Pai. O Senhor tem assistido, Senhor, a cada situação das nossas vidas. E agora, Senhor, neste momento da intercessão, nós colocamos não só os nossos, Senhor, mas cada situação que os meus irmãos têm passado, Pai. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que a gente possa imaginar, muito mais do que os nossos olhos possam ver. Por isso é no Senhor que confiamos, é no Senhor que os nossos olhos estão postos. Te pedimos, por favor, Senhor, atende a nossa oração, ouve o nosso clamor, sonda o nosso coração, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e livra-nos, Senhor, guia-nos pelo caminho reto. Ó Deus, cura os enfermos, Senhor, aqueles enfermos de alma, Senhor. Ó Deus, sara os feridos, ó Pai, cada coração machucado, Senhor. Restaura, Senhor, a tua igreja, Pai, uma igreja avivada, vivificada, com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos cada oração atendida. Amém. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai,
Antes eu te conhecia, ouvi falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, declaro, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Oh Senhor, tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Cante, igreja, com todo o teu coração. Sondas e conheces teu coração, te dependo e conto com teu amor, sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Queria os irmãos se colocassem em pé para lermos a palavra do Senhor. 2 Coríntios 5, versículos 16 e 17. Diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos recitar todos juntos o versículo 17? Vamos lá? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Pode sentar, meus queridos. Deus tem olhado para este lugar com um carinho muito especial. Esta semana eu ouvi isso de várias pessoas. Nesta semana eu creio que todos tenham observado a forma como foi o dia do batismo aqui, né? Depois de tanto tempo, tanto para o pastor quanto para a igreja. Os irmãos têm observado também que várias famílias têm vindo para cá, ou estavam vendo para este lugar. Ela é muito pessoal, ela é individual, ela é a sua visão, o seu jeito. Nesse versículo aqui 17, muito conhecido, ele fala de transformação. Quem está em Cristo é novo. Não é verdade? Era de um jeito, agora é uma nova criatura. Havia coisas velhas que já não há mais. São coisas novas. Coisas novas. E como é que eu estou em Cristo? Sendo crucificado com Cristo. Antes da cruz, eu sou uma criatura. Quando eu me crucifico, assim como Cristo foi crucificado com ele, e assim como ele ressuscitou, nasce para uma nova vida. São coisas novas. Isso é muito sabedor da nossa escola bíblica. Todo crente sabe disso, os novos convertidos. Mas o versículo 17, ele não está sozinho, isolado.
Isso ele fala no contexto que o versículo 16 explica. Se você acompanhar comigo, é Paulo falando que assim que, daqui por diante, o que é esse daqui por diante? Ali na estrada de Damasco, quando uma luz mais resplandecente do que o sol veio e derrubou Saulo no cavalo, ele cegou, e ele não sabia quem era, e falou: quem és tu, Senhor? Quando o Senhor falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, mesmo sem saber, já declarou: Senhor, quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus, já glorificado, disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E daqui em diante, então, o apóstolo Paulo traz nesse versículo 16, que do momento em que eu sou uma nova criatura, assim como eu, assim como você, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, de uma maneira de se ver as pessoas, como Paulo via antes do encontro com Jesus. Antes do encontro com Jesus, ele era um crente, judeu, fariseu, e ele perseguia a igreja, porque ele achava que estava fazendo a coisa certa. Mas aqui em diante, ele já não olha para as pessoas da forma como ele via, porque ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ele foi transformado, aquilo que o versículo 17 fala: sou uma nova criatura, sou uma pessoa diferente, não sou a mesma pessoa. Por isso que agora, quando eu olho para as pessoas, eu não olho da mesma modo como eu olhava segundo a carne. Estão entendendo? Estão comigo? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ele completa: e ainda que também eu tenha conhecido a Cristo daquela forma, segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo, segundo a carne, mas o conhecemos de uma outra maneira, segundo o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu olho para a igreja, eu não posso olhar como o mundo vê, como pessoas que são humanamente inteligentes, capazes, né? E vigor, e faz as coisas acontecerem. Eu preciso olhar como filhos de Deus, salvos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro e regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Porque a nossa capacidade humana já não tem mais essa vantagem, porque agora é o Espírito Santo que nos controla, que nos conduz, que nos dirige. Amém? Então eu preciso olhar para as pessoas, tanto da igreja quanto do mundo, de uma maneira diferente. Amados, eu passei 1 ano e meio no sertão, sendo missionário. Eu ia trazer um vídeo, mas eu vi que o tempo ia se estender. Não quero me estender tanto. E lá eu pude, assim como eu testemunhei hoje com o nosso amigo ali, de que a gente pensa que sabe, quando chega lá a gente aprende. Porque as pessoas são assim. A gente precisa ter esse coração de aprender sempre, de querer sempre aprender. Então eu chegava nos povoados, minha base era em Tabira. Tabira deve ter uns 20 a 30 mil habitantes. E aí nós trabalhávamos também alguns povoados de 2 mil pessoas, né? 1.500, 2 mil pessoas. E dentro daquele povoado tinha, a cada 2 km, 3, uma família. E nós íamos e trabalhávamos. E a cada família que a gente tinha, a gente aprendia um jeito de ser, uma maneira de falar, uma maneira de trazer essas coisas, né? E isso foi muito importante. E a visão da igreja multiplicadora foi quem realmente norteou a minha vida. E às vezes a gente complica demais a visão, porque a visão só tem 4 caminhos. E a primeira é para cima, uma direção para cima, para Deus. Eu e Deus. Quando eu sou uma nova criatura, eu preciso ter esse relacionamento com Deus. Se eu não tenho esse relacionamento com Deus, eu posso ser membro da igreja, eu posso ser um crente devoto, uma pessoa dedicada, mas eu preciso ter um relacionamento com Deus. É nosso devocional, uma coisa tão simples do dia a dia, né? Mas foi lá no sertão
lá dentro do povoado, lá dentro daquela família, bem dentro, foi que eu pude entender o poder da palavra de Deus e da oração pessoal. Pessoal. Quando alguém fala assim, Senhor, eu creio no teu poder. Então eu não posso olhar para as pessoas, independente se esteja aqui na região metropolitana de Recife, ou se esteja no povoado. Eu preciso olhar agora dessa outra forma, como o Espírito Santo me conduz. Então existe essa transformação e existe o conhecimento. Então, para que eu seja transformado, não é necessariamente eu ter todo o conhecimento, mas é fundamental que eu tenha o encontro com o Senhor, que acontece no meu encontro em casa, no meu quarto, fechando a porta. Essa é a visão da igreja multiplicadora. Por isso a gente tem se envolvido e trabalhado dessa forma. Veja que conhecimento sem essa transformação é possível dentro da igreja. O Senhor Jesus, quando cuidava do seu PGM, né, com 12 pessoas, nós sabemos que Judas passou um tempo com ele. E sabemos o resultado. Porque não houve a transformação. Conheciam o Senhor Jesus. Dormiam, tomavam um bolinho, atravessavam uma caminhada, subiam um monte. Né? Todos os momentos tinha-se esse conhecimento do Senhor Jesus, mas não foi transformado. Por isso, coube ele fazer o que ele fez. Também a gente vê que Pedro, que é uma pessoa diferente, mas quando teve um encontro com o Senhor Jesus, e vocês, o que dizem que eu sou? Acho que eu trouxe essa mensagem. Pedro disse, olha, tu és Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus falou, não foi você que falou isso, mas foi o Espírito Santo que te levou a esse conhecimento, essa transformação, essa revelação. Então é muito importante, amados, que a gente tenha essa intimidade com o Senhor. E isso é você e Deus, no seu quarto, fechando a porta, dentro de você, na intimidade com Deus. Quando a gente fala da igreja multiplicadora, a gente pensa nos PGMs, a gente pensa no líder, na pessoa que vai dirigir, trazer uma reflexão, mas nada disso é possível se não tem o Fernando em Deus, se não tem o Cleiton em Deus, se não tem o Igor em Deus. E quando há esse encontro com Deus, a segunda direção, a primeira para cima da igreja multiplicadora, a segunda é para dentro, aqui da igreja. Então eu me relaciono com irmãos, eu tenho essa comunhão, essa amizade uns com os outros, e nós nos preocupamos, e nós oramos, e vivemos essa vida comunitária aqui. A Igreja Batista da Jaqueira, mais de 100 pessoas envolvidas, várias famílias, né? Nós soubemos que sexta-feira foi um dia muito especial para as mulheres, porque elas romperam a barreira e foram tomar um chá, um café, um lanche. E aquilo é comunhão, porque a gente não está ali para trazer uma mensagem, uma palavra, não, mas sim para dizer, eu te amo, eu quero me aproximar, quero me relacionar com você. Quando eu me relaciono com Deus, é inevitável o relacionamento com o meu irmão. Isso é uma igreja multiplicadora. E quando isso acontece, vai a terceira direção. A primeira para cima, para Deus, a segunda para dentro da igreja e a terceira para fora. Então eu me preocupo com aqueles que ainda não estão perdidos. Eu me preocupo com eles e eu vou evangelizá-los. A minha família, meus amigos no trabalho, através do meu testemunho. E só então, quando eu faço esses três, é que há a liderança dos PGM, quarta direção, para frente, em que eu vou gerar novos líderes. Essa é a igreja e nós já vivemos isso. Nós somos assim, porque somos uma nova criatura, porque fomos transformados, mas não porque temos conhecimento. Então, ter conhecimento é uma coisa, ser transformado é outra. Quero trazer o exemplo, por exemplo, dos irmãos de Jesus. Se você abrir a Bíblia de Mateus, capítulo 1, versículo 24 e 25, vai dizer que Jesus nasceu através do Espírito Santo, pela a mulher ainda era virgem, né? Maria, né?
Então diz assim: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não conheceu, até que deu à luz o seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção, que mesmo Jesus tendo nascido, né, uma gestação virginal, ele tem os seus irmãos. Em Marcos 6,3, diz o seguinte: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, falando de Jesus, e os seus irmãos, Tiago e de José, de Judas e de Simão, 4 irmãos. E não estão conosco as suas irmãs? E escandalizavam o Senhor. Então Jesus, a família de Jesus é grande, 4 homens, 5 com ele, mais as suas irmãs. E na família a gente sabe que a gente tem relacionamento. Quem podia conhecer o Jesus eram os seus irmãos, era a sua família. Sabia com ele, porque desde a infância até adulto conviveu com Jesus. Mas o que a gente sabe é que os seus irmãos procuraram prejudicar o ministério de Jesus. Em João 7,35, nós vemos o seguinte: disseram-lhe, pois, os seus irmãos para Jesus: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que tu fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os seus irmãos conheciam Jesus, mas não eram transformados. Não tinha transformação. Eles conheciam Jesus, mas estavam na família, mas não eram transformados. Não era a nova criatura ainda. Onde eu quero chegar, irmãos? Porque é necessário ter essa revelação especial com Deus, para que as coisas novas aconteçam na sua vida. Você pode ser um grande teólogo, mestre, doutor, também precisa desse encontro pessoal com Deus. E é através desse encontro que o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa igreja. Que o sonho de Deus vai se realizar. Que os projetos de Deus vão se concluir. Que o IBJ Amplia vai ser real na nossa vida. Eu creio nisso, amado. Creio que o Senhor tem isso para a nossa vida. Porque isso é o que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Nós oramos para que o Senhor traga as pessoas, que eles se convertam, sejam salvos. E agora é o momento, mas eu preciso me preparar para este momento. Eu preciso estar preparado para esse mover do Senhor espiritual, para esse avivamento. E eu começo no meu quarto, orando ao Senhor, lendo a palavra, tendo a revelação do Senhor, não buscando conhecê-lo. É muito importante saber, é muito importante, mas eu preciso ter um encontro pessoal com o Senhor. Veja que Tiago, o irmão de Jesus, até na cruz, o abandonou, porque não confiava nele. Sua mãe estava só, e Jesus teve que recomendar a João quanto a isso. Porém, Tiago foi quem escreveu o livro de Tiago, o irmão de Jesus. Teve um momento que ele precisou ser transformado. A palavra de Deus não dá esses detalhes, mas nós podemos pesquisar. Por exemplo, em 1 Coríntios 15:7, o apóstolo Paulo escreve que assim, depois que o Senhor foi ressuscitado, ele apareceu a várias pessoas, né? E ele foi visto por Tiago, o seu irmão, e depois por todos os apóstolos. Foi visto pelas mulheres, foi visto pelos apóstolos, foi visto por 120, foi visto por várias pessoas, mas ele foi visto por Tiago. Essa informação nos faz entender que da crucificação até o Senhor ser assunto, Tiago teve um encontro com Jesus, já glorificado, e ali houve a transformação. Ele passou a vida inteira como irmão de Jesus, desde criança. Como Jesus era o irmão mais velho, muito obediente, mas só depois da ressurreição do Senhor Jesus é que ele teve esse encontro, essa transformação. Veja só a importância desse momento específico.
Porque se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Assim como Paulo fala, daqui por diante, então, eu já não olho mais com os olhos como eu via, porque agora eu encontrei o Senhor. Aquela luz resplandecente, mais do que o sol, o Senhor glorificado. Esse mesmo Senhor que Daniel viu. Quando Daniel viu, ele caiu por terra. O Senhor glorificado. Que João viu na ilha de Patmos. O Senhor glorificado. Paulo teve essa visão. E aí, a partir de agora, nós não olhamos para as pessoas com os nossos olhos carnais, e sim com a nossa visão espiritual. Cada um é um ser filho de Deus, regenerado pelo Espírito Santo de Deus. E cada um pode ter a sua intimidade com Deus, pode ter o seu relacionamento uns com os outros com a igreja, pode anunciar o Senhor Jesus lá fora, e pode também ser um líder de PGM, de uma igreja, porque a capacidade é do Senhor a cada dia. Amados, eu já estou quase concluindo. Nós precisamos então desse conhecimento que seja progressivo, que ele vai além do meu encontro com Deus e a cada dia sendo transformado. Porque o fato de aceitarmos o Senhor Jesus não é um fim em si. Aqui em 1 Coríntios 17 fala que assim, você é uma nova criatura. Mas isso não é suficiente, porque em João, se você puder abrir, vai ser ótimo, João 15, Jesus fala de uma outra forma a mesma coisa. Eu sou a videira verdadeira, Jesus está falando, e o meu pai é o agricultor. Ele é a videira e o meu pai é agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. A vara aqui, os galhos, somos nós. Porque nós estamos em Cristo. Nós estamos na videira. Mas só estar na videira não é suficiente, porque se está na videira e não frutificar, o agricultor, que é Deus, faz o quê? Corta. Então é necessário que a gente tenha essa convicção. Toda vara que em mim que não dá fruto, corta. E limpa toda aquela que dá fruto. Então, quando a transformação, o encontro pessoal com Jesus vem, a gente vai ser limpo pelo Senhor. Não é assim. É dia a dia. Isso é a santificação. Que o pastor até falou, os 5 tempos da santificação, da salvação. Então, o Senhor vai limpando. Qual o objetivo dessa limpeza? Para que dá mais frutos. Para frutificar cada vez mais. O verso 3 é importante. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando a gente vem para a igreja, para a escola, para o PGM, nós ouvimos a palavra e o Senhor vai nos limpando, nos moldando a cada dia. Então, quando a gente está em Cristo, está na videira, nós somos uma nova criatura. E aí o Senhor vai nos moldando, nos limpando a cada dia a ser mais parecido com o Senhor, a buscar cada vez o Senhor. É o que diz lá em Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É o que Jó falou nessa canção. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que eu sou transformado, que eu tive uma intimidade, conheci, agora eu sei quem o Senhor é, porque eu estou me relacionando com o Senhor. Você consegue entender? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de andar contigo, de fechar a porta do meu quarto, de orar ao Senhor, de ler a tua palavra. É o que Paulo falou depois: eu já não vivo mais a minha vida, é Cristo que agora vive em mim. É o que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse mesmo Tiago, que lá atrás, quando irmão de Jesus ainda, ignorou, falou: você está aí tocando no louvor, você está aí pregando, vai fazer isso bem longe da gente. Faz assim que os irmãos fizeram com Jesus. Agora, depois do encontro com o Senhor, ele vem, escreve na sua carta, fala exatamente isso: olha, irmãos, tenham paciência, porque o Senhor logo virá. Assim, viu o que aconteceu com Jó? O que ele passou? Ele era um homem temente, fiel.
Eles se desviaram do mal. E mesmo assim aconteceu o que aconteceu com Jó. Mas na hora que ele teve um encontro com o Senhor, ele falou: agora eu sei quem é o Senhor. Agora eu sei quem é o Senhor. Os sonhos que Deus tem para você, essa igreja, são maiores do que você possa imaginar. A gente pode até desejar esse terreno, aquele outro, desejar, essas são coisas que nós vemos, mas o Senhor tem muito mais. O Senhor tem muito mais. Quantas pessoas virão para cá, de toda a faixa etária, de toda a classe social, mas virão aqui porque tem sede e fome, e o Senhor Jesus diz: vinde, bebei, comei sem dinheiro, fonte da água viva, ter um encontro com o Senhor. Então se prepare, meu irmão. O sonho que Deus tem para a tua vida, acredite, vai se cumprir, porque Deus vai realizar o sonho na tua vida. E é aqui, é neste momento que o Senhor vai fazer. Amém. Alô? Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos fazer dessa canção a nossa oração. Se você entende que Deus vai cumprir o plano dele na sua vida, olha ao Senhor, Ele vai cumprir. Creia na sua vida. Ele tem coisas maiores que os olhos não viram, que os ouvidos não viram. Cante com oração.
Nós cremos na tua palavra, Senhor, que ela não volta vazia. E ela cumpre o propósito pelo qual ela foi direcionada. Ó Deus, o Senhor tem movido as águas, tem trazido pessoas de todos os lugares desse país. O Senhor tem realizado milagres aqui, Senhor. Ó Deus, as quartas-feiras, quando oramos, nós vemos as bênçãos que o Senhor tem feito através dessa igreja. O Senhor está nos preparando para este momento. E nós queremos, porque nós confiamos no Senhor, não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Ó Pai, a vista dos homens conquistar Jericó foi difícil com aquelas muralhas, mas quando a tua igreja cantou e obedeceu a tua ordem, os muros caíram. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, sei que cada um dos meus amados aqui, fortalecendo a fé, fortificando, ó Pai, essa situação de nova criatura, de ser filho de Deus, para que possamos realizar o impossível através da tua palavra, Senhor. Eu creio e oro em nome de Jesus. Amém. Deus vai fazer o